Uma pessoa que eu gosto de usar muito como exemplo de supino é a Madre Teresa de Calcutá. Pessoas altamente altruístas que servem os outros. A linguagem de amor dele é serviço. Adora servir os outros para receber o reconhecimento. Tá. Seria o pagamento dele. Então são pessoas que têm que trabalhar isso. Tomar muito cuidado porque quando o supino não tem a identidade dele estabelecido, ele carece muito da aprovação dos outros. Então são pessoas que sofrem muito. São pessoas que são exploradas. O colérico consegue manipular muito fácil. São pessoas que dependem de... Nossa, você foi... é bom, tal coisa. E se ela faz uma coisa pra você, você não fala um obrigado, ixi, aí ela toma como ofensa pessoal. Não, cara, tem pessoa que é desse jeito. É supino. Não, nem falou obrigado comigo. Eu se não... Eu nem ligo. Não, também não nem Então ligo. nem... Faz também. O importa é que eu fiz. É isso aí. É isso aí. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. Estamos começando mais um AssonaCast. É um prazer ter você aqui comigo. Olha, hoje a gente tá com um especialista aqui para falar sobre temperamento. O psicólogo Thomas Ivazaki. Vamos trocar ali um papo com ele, entender um pouco sobre temperamento, né? E, aliás, falando em temperamento, qual o temperamento que é o seu? Você sabe? Então, se você não sabe, você vai descobrir hoje. Thomas, seja bem-vindo ao AssonaCast. Obrigado, Ney. Uma alegria estar aqui com você, poder compartilhar um pouco aí da minha trajetória, acrescentar aí na vida dos ouvintes aí sobre inteligência emocional, temperamento, formação familiar. É sempre bom estar compartilhando conhecimento com as pessoas. Show de bola, Thomas. É um prazer ter você aqui. A sua área é psicóloga, a gente já teve outros psicólogos aqui, mas psicólogo especialista em temperamento, e agora você também já está em uma outra área, né? Já a gente fala. Cara, isso aqui é diferente e toca muito forte aqui o pessoal, e principalmente o AssonaCast, que ele é focado no empreendedorismo, né? E se tratando de empreendedorismo, empresa, né, funcionários, tratar com temperamento de várias pessoas, então eu acredito que vai ser muito massa aqui o nosso bate-papo. Mas antes de tudo, me fala um pouco quem é o Thomas antes mesmo da psicologia, me conta um pouco. Vamos lá. Eu nasci em Lusiânia, só nasci, depois a gente mudou para Brasília. Morei um tempo em Brasília com meus pais, depois fomos para Formosa. Fiquei lá também bastante tempo. E aí, com 18 anos, eu fui para São Paulo começar uma carreira de modelo. E aí, de modelo? Fiquei 6 meses em São Paulo. De lá, eu já fui para Nova York. Fiquei 3 meses em Nova York, Manhattan ali mesmo, né? Downtown. Experiência excelente, né? Assim, experiência de vida, de cultura. Tive uma oportunidade única, né? Mais do que a questão de dinheiro, é realmente muito novo poder ir para fora e trabalhar. Eu falo que as pessoas às vezes vão para fora, vão visitar um país, elas vão só no ponto turístico, fica só ali rodando os lugares, acaba que você não conhece, você não trabalha lá, você não mergulha na cultura, às vezes nem fala a língua. Visitei tal país. Você foi nos pontos turísticos, mas você não absorveu o que aquela cultura tem. A gente até brinca, às vezes usa. Até os jogadores de futebol vai para outro país, eles levam a mãe, o pai, a cozinheira, o papagaio, o cachorro, eles não aprendem a língua, levam tudo, eles montam o Brasil lá, né? Muitos nem aprendem a língua do país. E aí acaba que você não desenvolve uma cultura. Acaba que você fica com a mesma cultura em outro país. Isso é muito ruim, porque cada cultura tem algo diferente de acrescentar. E eu falo que é muito bom você também ir para fora para você valorizar o seu. Porque quem tá aqui, como tá acostumado com o que vê sempre, com o que tem sempre, às vezes não valoriza tanto. Quando você vai para fora, você fala, não, que lá é bom, não valorizava, agora eu valorizo. Com certeza. Então, a comida é a primeira. Isso é a primeira. E enriquece muito, né, o emocional da pessoa. A gente sabe que viajar, expandir a mente, aprender uma outra língua, enriquece muito o estilo de vida de uma pessoa. Então, com 18 anos, fui para lá, fiquei 3 meses, regressei, aí de novo comecei a viajar, fui para a China, fiquei em Guangzhou, perto de Hong Kong, ali por 3 meses também. De lá eu fui para Filipinas, mais 3 meses. De lá eu fui para a Coreia do Sul, eu fiquei lá em Seul, que é a capital da Coreia do Sul, né?
E fiquei 3 meses lá, depois fui pro Japão algumas vezes, depois regressei pro Brasil. Aí fiquei um tempo aqui. Aí daqui eu já fui para Londres. Aí era para eu ficar 3 meses, eu fiquei 3 anos e meio. Caramba. Fiquei lá e tinha que viajar, né? Paris, Milão, Alemanha e voltava, mas eu me residi lá e foi onde eu comecei a fazer psicologia. Os Estados Unidos, a FCU, que é a Florida Christian University, montou um polo lá na época e eu comecei a fazer a psicologia lá. Então eu me encantei, né? Primeira vez que eu fiz a aula de inteligência emocional aí do Daniel Goleman. E aí eu fiquei impactadíssimo naquela época. Hoje já é bem, né, difundido, mas na época era algo muito novo, né? Estudo do comportamento humano. Então eu até queria fazer coach de primeira, mas falei, não, vou fazer psicologia e depois eu faço coach, que daí é mais rápido. Sim. Então foi a trajetória que eu tomei. Então eu me encantei desde cedo, né? Até mesmo porque, já dando um briefing aqui, um spoiler, essa questão de temperamento, o meu predominante é o sanguíneo. Então eu já nasci mais extrovertido, voltado para pessoas e para relacionamentos e menos para objetivos e tarefas. Então eu tinha mais dificuldade com organização, com horário, perdi inúmeros voos, trens, eu tive que trabalhar isso em mim porque é uma falha do sanguíneo, né? Organização. Então assim, e na escola eu tinha muita dificuldade de estudar porque eu não sou motivado externamente, eu sou motivado internamente. Então não adianta você querer, até para minha mãe educar é difícil, porque a maioria dos outros temperamentos, quando você vai educar, você trabalha com punição ou recompensa. Tira nota boa, eu te dou R$100, eu te dou um videogame. Se você não tirar, eu vou tirar o videogame e tal. Então, pra mim, eu vou tomar seu celular, top pra pegar. Aí você tira a ferramenta de educação dos pais e aí fica furioso, né? Pô, como é que eu vou trabalhar? Né? Como é que eu vou educar? Como é que eu vou punir? Perdi o controle. Aí ficava furioso. Aí o meu temperamento, só sou motivado internamente. Você tem que me convencer que aquilo ali é importante. E a educação no Brasil é muito ruim, porque eles querem enfiar muita coisa goela abaixo que eu não fazia sentido pra mim. Cara, eu vou aprender isso aqui, quando que eu vou usar isso na minha vida? E a gente até brinca, né? Até hoje eu nunca usei Bhaskara, né? Balanceamento químico, e me cobrou como se eu fosse depender daquilo. Verdade. Então a educação no Brasil, infelizmente, ela é muito arcaica, ela é muito atrasada. Como é que funciona? Você tem as matérias, as notas que você tira ruim, abaixo da média, você vai focar nelas para você poder subir e passar de ano, e você deixa de focar naquelas que você é boa. Aí você cai nas que você é bom, sobe nas que você é ruim e você fica mediano, medíocre. Caramba, verdade. Entendeu? Entendi. O ideal é você focar naquilo que você é bom, Sim. que eu já sei o que você é Sim. bom, então você é bom em exatas. Cara, vou focar nisso aqui, na hora que for escolher uma faculdade, eu pego o que ele é bom, fica mais fácil ele escolher. Sim. Entendeu? Mas não funciona Não. E aí, por conta disso, então era muito difícil eu querer, por mais que eu tinha uma referência em casa, um pai que estudava muito, uma biblioteca vasta. Meu pai fez biologia na USP, trabalhou na parte de TI da USP, então eu tinha referência em casa, mas ainda não conseguia fazer sentido para mim. Então, quando eu fiz a primeira aula de inteligência emocional, aí pronto, aí instalou para mim, aí eu comecei a ler, estudar igual um doido. Foi virada de chave. Aí, a maioria dos meus livros é em inglês, né? Então eu consigo estudar material que não tem nem em português. Então, assim, eu leio Show. muito hoje porque eu vi a aplicabilidade daquilo que eu estava estudando. Então eu via todo dia, nos relacionamentos, nos vínculos, nas pessoas, no trabalho. Falei, cara, isso aqui eu vejo, isso aqui faz sentido eu estudar. Isso aqui me traz um benefício e uma alegria e eu vejo a aplicabilidade. Agora as outras coisas não via tanto. É importante se aprender, mas não com seriedade de quem vai viver com aquilo. Entendi. Entendeu? Então a minha trajetória foi mais ou menos essa. Aí eu regressei para o Brasil. Né? Já formado. Não, eu terminei o último ano online e finalizei nos Estados Unidos, que é na FCU, que é a mesma faculdade do Augusto Cury, do Paulo Vieira. Sim. Não sei se já chegou a... Sim, já. Então, Eu tenho formação de coach com o Paulo Vieira. Então, ele fez mestrado, doutorado, Augusto Cury também. Então, acabei indo para lá, finalizei nos Estados Unidos, em Orlando, e aí agora já fiz algumas pós aqui em sistêmica, fiz o coach, né? Tenho também faculdade de teologia, e aí agora eu estou tentando visar um mestrado nos Estados Unidos. Por quê? Só para dar um briefing aqui, por que lá? Porque no Brasil, infelizmente, por conta da nossa base de Estado laico, isso entrou dentro do MEC, da grade curricular, então eles excluíram a formação de psicologia cristã no Brasil. Hoje é até proibido, né, você
ser um psicólogo que inclui uma cosmovisão cristã dentro do atendimento. Então, no Brasil é proibido. Então, você tem hoje outras pessoas, coaches, psicanalistas, tem 2 psicanalistas em São Paulo que são médicos, que montaram o Instituto de Psicanálise Cristã, muito bons, o Instituto Onari. Então, você tem outras pessoas que fazem, mas psicologia cristã você não tem no Brasil, só nos Estados Unidos. Já lá, por ser uma nação cristã, a formação lá, ela te permite. Então, você tem Christian Counseling, você tem Christian Psychology, e assim, é uma riqueza muito grande. E como no Brasil nós somos predominantemente cristãos também, seja católico ou evangélico, é uma gama de necessidade não atendida. Então, por mais que às vezes o cara é cristão, ele vai para uma faculdade, ele só vai ler autores e teóricos não cristãos. Ele nunca vai ler um cristão. Faz sentido. Você entendeu? E aí, como nós estamos tendo essa demanda, aí é claro que a população achou seus meios, né? Que aí o Paulo Vieira entrou, aí entram os outros. Só que acaba que não é uma pessoa voltada 100% para a psicologia. E mistura outras coisas e tal. Então esse é um dos motivos pelo qual eu quero ir para fora, né? Porque muitos psicólogos que eu leio hoje, com profundidade, são psicólogos cristãos. Você tem hoje que veio no Brasil também o Jordan Peterson. O psicólogo cristão, ele ficou famoso por ser cristão. E ele ficou famosão. Só que os caçaram ele não pode ser psicólogo mais. Só que hoje com a internet, por conta dos posicionamentos fortes dele. Só que como com a internet hoje, ele atende, ele não atende porque ele não precisa que ele vende os cursos e os livros, mas isso não impedia ele de exercer. Agora, aí ele parou de lecionar, parou de fazer algumas coisas que limitou ele, mas com a internet acabou que não travou em nada ele, né? Entendi. Mas ele é um exemplo clássico de um psicólogo que se posicionou como cristão. E no Brasil você já está tendo alguns, tá? Que estão se posicionando, abrindo mão do CRP para poder exercer uma terapia cristã. Eu acredito que vai dar mais certo do que o começo. É porque você é cristão, aí você que está com um problema emocional. Aí você vai num psicólogo que não entende as suas demandas, os seus traumas, os seus conflitos que você enfrenta, como que ele vai te ajudar? Não tem como. Vai ficar pior, pra te falar a verdade. Em muitos casos até piora. Em muitos casos até piora. Porque dá um conflito com ele mesmo no que ele acredita. E daí, aí você já começou a trabalhar aqui no Brasil como psicólogo e tudo. E vamos lá. Como o temperamento impacta uma empresa? Tá, vamos lá, olha só. Na empresa você lida com gente o tempo inteiro. E a primeira coisa é o autoconhecimento. Tô assistindo agora que tá surgindo um monte de podcast com o Ike Batista, né? O Ike Batista. Sim, muito. E assim, o cara se tornou o 7º homem mais rico do mundo. E ele vivia só entre os bilionários. Ele tava falando que recentemente surgiu os últimos 100% dos bilionários que surgiram nos últimos anos. Apenas 15% a 20% são herdeiros. Os outros 80% são bilionários novos que surgiram. E eles pesquisaram o que eles fazem em comum. Esses 80% eles investem em estudo e leem pelo menos 50 livros por ano de autoconhecimento. Desenvolvimento pessoal. Olha que loucura. Então eles entendem a importância de eu trabalhar o meu temperamento, o meu perfil, o meu emocional. Eles sabem que é algo que se eu não trabalhar eu fico obsoleto e acaba que eu não tenho autocontrole para poder liderar e gerir o que eu estou fazendo. Então a primeira coisa é usar em mim. Saber qual é o meu perfil de liderança, como que eu lidero as pessoas, como que eu delego, como que eu interajo com as pessoas, quais são as minhas demandas. Porque quando eu não tenho autoconhecimento e identidade, eu vou querer copiar o outro. Sim. Quem está se dando certo. E aí às vezes o outro tem um temperamento completamente diferente do seu. Aí você fala, puxa, faz tudo que aquele cara fala e não dá certo. Não vai dar. Para ele é natural, para você não. Para você é outro perfil. E aí hoje, com treinamentos para muitas pessoas, é muito abrangente. Eles jogam a rede e falam para todo mundo. Ele não sabe quem está falando. Sim. E a pessoa que está ouvindo ali fala, acho que é para ela. Por isso a importância de um acompanhamento individual. Que ali você aplica um teste individual, você tem um acompanhamento individual e você desenvolve o seu perfil. E cada temperamento tem um perfil de liderança completamente diferente. Completamente diferente. Uns lideram mais por autoridade, outros por exemplo, outros por relacionamento. São perfis de lideranças diferentes. E aí, quando eu entendo o meu, eu consigo extrair o melhor do meu perfil. Paro de querer copiar os outros. Top. E aí, esse é o primeiro. O segundo é dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que trabalham comigo.
Um dos maiores problemas hoje é pessoas em lugares errados. Então, o povo até brinca, né? Aquele Renato 38. Você manda a tartaruga voar, quem tá errado? Você ou a tartaruga, né? Você. Então, você pega um cara que não tem um perfil, por exemplo, um melancólico que não tem perfil de social, de lidar com pessoas, emocional, é muito baixo. Você coloca ele para lidar com gente, você vai estar extraindo o pior dele. Ainda vai culpar ele. Sim. Eu tô com um caso Com similar, certeza. tô atendendo, ele é gerente de banco. E ele tá assim, pô, me coloca em algo administrativo, algo interno, para não ficar lidando com gente e tal. E o gestor não faz isso. Aí extrai o pior dele. Ele vai fazer? Vai desempenhar? Vai, mas não vai estar feliz. A empresa não extrai o 100% dele. E fica aquela coisa, né? Puxa vida, podia ter extraído tanto. E às vezes os donos de empresa pensam que uma das melhores maneiras de motivar o funcionário colaborador é com o financeiro. E não é. É o quinto ou sexto na categoria do que mais estimula o colaborador a trabalhar. Tem outras coisas que estimulam ele muito mais. Isso é novo. Propósito, visão, ambiente, relacionamento. Então, se ele tá num lugar que valoriza o que ele é bom, ajuda ele no emocional dele, ele vai produzir muito mais do que se oferecer, vai aumentar R$1.000 o seu salário. Então, você entender o seu perfil, você entender o perfil dos colaboradores, vai trazer um outro nível de produtividade. A ONU já fez uma pesquisa. Cada $1 gasto em desenvolvimento de equipe volta a $4 de produção. Nu. Só que o brasileiro, infelizmente, ele ainda é muito arcaico. Ele não vê valor Sim. nisso. Não Ele acredita. acha... Não. Não acredito. Aí, o que tá acontecendo agora? Só pra você entender. Tá todo mundo reclamando de falta de mão de obra. Não tem... Aqui, Cláudio, eu sei que é Aqui- zero, né? Aqui na cidade, meu filho, aqui é uma dificuldade. A cada 10 empresários aqui, 11 a reclamação é funcionário. Porque aqui em Cláudio, o que acontece aqui? Aqui tem muito serviço. Aqui você pode escolher aonde você quer trabalhar. Porém, aqui é arcaico na moradia. Então, não tem moradia. Se você quiser mudar pra cá, você não vai encontrar nem casa nem apartamento. Olha só. Entendeu? E as empresas aqui, elas não conseguem trazer pessoas de fora porque não tem como hospedar essas pessoas aqui. Hotel, casa, apartamento. E elas ficam ali, vamos pôr assim, ó, buscando o cara, tirando o cara de outra empresa. Entendeu? E eles reclamam direto disso, que falta funcionário. Não falta serviço. E aí, o que eu tô tentando explicar pros donos de empresa que eles ainda não entenderam? Que o jogo mudou. O jogo mudou e eles querem continuar exercendo como eles exerciam lá atrás, que era como? Você demitia um funcionário, tinha 100 currículos na porta. Sim. Sempre foi assim no Brasil. Você demitia um, tinha 100 na porta. Agora mudou. Agora o povo até brinca, né? Tem hora que eu vou fazer entrevista de emprego, eu penso que o dono fala que eu tô sendo entrevistado. Tem passaginha, tem isso aqui, tem isso aqui. É eu que tô sendo entrevistado agora. Então eles têm que entender que mudou. O que mudou? As oportunidades. Então, esses tempos atrás, minha esposa bateu o carro, ficou na oficina e eu tive que andar de Uber de aplicativo. E aí, eu aproveitei para fazer pesquisa de campo. Falei, o que você fazia antes? Quanto tempo você está aqui? E todo mundo que eu pegava, eu perguntava. E a maioria era gestor, gerente, trabalhava em empresa, bom funcionário. Por que você saiu? Estresse no trabalho, Pressão demais. picuinha, falta de previsão de futuro, salário baixo. Então, aí ele começa a pensar, cara, se eu trabalhar de motorista de aplicativo, eu vou tirar uns 2.500, trabalhando lá eu tiro uns 3, mas eu não vou ter que prestar conta pra ninguém. Vou fazer o meu horário e tal. Então o cara sai. E aí tem vendas online hoje, tem afiliados. Então tem um leque de possibilidades. Então tá faltando mão de obra? Não tá. Agora, você tem que mudar a forma de trabalhar as pessoas. Tem uma coisa que eles têm que entender, que hoje no Brasil a depressão está em quarta doença que mais acomete o ser humano. Sim. Em 2030 vai para número 1. E onde estão essas pessoas? Nas empresas. Então os donos de empresas, se eles querem manter o funcionário lá bem, saudável, eles precisam desenvolver ferramentas para trabalhar essas pessoas. Se ajuda um funcionário com depressão, dificilmente ele te larga algum dia. Então agora você precisa ter essas ferramentas. Você precisa começar agora para você já ir testando, errando, aprendendo, para lá na frente você já tá na frente dos outros. Sim, verdade. Então, se eles não viram a chavinha, daqui a pouco vai quebrar e falar, não tinha funcionário. Mentira. Passou vários muitos bons e você não valorizou e não soube trabalhar. Que top, cara. Show de bola. Entendeu? E como as emoções, elas interferem no dinheiro, nas finanças? Então, é até engraçado, uma vez um cara veio, tava na pizzaria, o cara falou, nossa, tava lá no podcast e tal, na rádio, né? Eu falava muito na rádio. Falei, tal, tô precisando montar um podcast de
psicologia, inteligência emocional, e falou, muito legal, mas eu gosto de focar em finanças. Então, ou seja, eu gosto de ser mais de finanças. E a pessoa não entende que finanças está diretamente ligado com o emocional. A forma como você lida com o dinheiro é como você lida com o seu emocional. Acabei de falar para você que os principais bilionários, eles leem 50 livros no ano falando sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Por quê? Porque eles sabem que se eles não se controlarem, o dinheiro some. Então é o autocontrole que vai fazer você saber economizar, gastar no lugar certo, saber multiplicar. Então, a principal coisa é o autocontrole. Então, se você não domina as suas emoções, você não vai dominar o dinheiro. Acho que foi o Warren Buffett que falou, se você não consegue controlar nem as suas emoções, não espere que você vai conseguir lidar com o dinheiro. Eu postei esses dias ele falando. Então, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da Bolsa do mundo, vira e fala um negócio desse. Só que, de novo, a gente fala no Brasil, as pessoas falam, quê? Fica todo mundo, não, quer multiplicar e tal. E acaba que não, o dinheiro entra, mas ele não sabe usar, ou às vezes só fica lá acumulado. Esses dias, eu acho que hoje que eu vi um caso lá nos Estados Unidos do cara que era zelador, né? O cara fazia a limpeza de uma escola. Quando ele morreu, descobriram 8 milhões na conta dele de dólares. 8 milhões? Que ele só foi acumulando, guardando, não gastou e era funcionário. Caramba. Limpava a escola. Não fez nada com dinheiro. Ou seja, não trabalhou emocional e só acumulou. De que adiantou? Nada. Não aproveitou, não desenvolveu uma família saudável, nada. Só focou no financeiro. Caramba. E isso aqui, essa pergunta, ela vai ser bacana, porque muita gente não sabe isso. Os temperamentos são divididos em 5 tipos. Uhum. Explica aí um pouco cada um deles. Então, vamos lá. No Brasil, o que acontece? O temperamento não é um termo trabalhado dentro das faculdades, né? Às vezes até que trabalha o DISC, mas não passa muito disso. Nós temos o Enneagrama, nós temos o MBTI, então a galera de recursos humanos trabalha mais esses testes comportamentais dentro das empresas. O temperamento é o menos usado, só que hoje é o mais difundido online. Então você tem o Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra que começou, foi o percursor, você tem a Isa Minatel, que é uma pedagoga que trabalha, mas todos esses, eles vêm de uma vertente filosófica e até cristã. Muitos padres, até evangélicos, têm livros falando sobre temperamento. As igrejas trabalharam muito esse termo, né? Então, eles vêm dentro de uma linha filosófica. O termo temperamento surgiu lá atrás. Hipócrates já falava sobre os 4 fluidos do ser humano, que isso interferia, mas depois foi ver que não tinha nada a ver, e aí foi evoluindo, né? Então, da teoria que era lá atrás, 300 anos antes de Cristo, porque hoje é outra coisa completamente diferente. Mas ainda ficam alguns conceitos. Então, eles trabalhavam muito com os elementos da natureza, terra, fogo, ar e água. Mas não é essa linha que eu trabalho. Somente em 1980, mais ou menos, que um psicólogo americano chamado Will Schutz, que ele começou a trabalhar dentro de uma linha psicológica. Todos que nós temos no Brasil é filosófica. Então o povo confunde as coisas. Isso que você vê na internet, a maioria que é só 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Porque eles vêm dessa linha e eles trabalham muito rígido, que é, você é uma coisa, o outro é outra, e o outro é outra, assim, e o ser humano não é bem assim. É muito mais complexo do que eu sair taxando o povo de uma coisa ou outra. E eu cheguei a atender pessoas que liam livros, né, Ítalo Marcilli, pessoal da internet, e chegou a mim e falou, não, eu sou colérico e tal. Eu falei, ô fulana, vamos fazer o teste pra ter certeza, né, você tá falando, postava e tal. E ela lia muito, muito inteligente. Fizemos o teste deu que ela era 70% melancólica e só 30% colérica. Não. Aí ela, não faz sentido, falou com o marido aquilo. Então, assim, às vezes você não tem o conhecimento, você lê um negócio, você acha que é aquilo. Você acha que é. Tipo hipocondríaco, né? Lê uma doença, eu tenho isso. Então, o ser humano é muito fácil de isso. ser manipulado, né? E então, assim, no Brasil a gente vê muito essa linha filosófica. Não é a que eu trabalho a linha psicológica. Então, a gente aplica testes. E essa galera não tem teste. Só livro. Você, lê o livro aqui e se autodiagnostica. É assim. Eu não. Eu tenho teste, eu tenho um curso. A gente trabalha com 5 temperamentos, foi acrescentado supino, porque depois de muito aplicar o teste, viu que tinha um perfil que não cabia nesses 4. E o mais importante, eu divido ele em 3 áreas distintas, que é controle, afeto e inclusão. Controle é como eu lido em relação à liderança.
Então eu posso ser um temperamento em liderança, eu posso ser outro em afeto, que é as pessoas mais próximas que eu amo, e outro em inclusão, que é pessoas que eu lido no dia a dia, no trabalho, na escola ou na faculdade. Então, cara, e é loucura, parece até que a pessoa é bipolar, né? Mas não é o temperamento dela. Então tem pessoas que eu vejo que trabalham com família, então a empresa é familiar. Quando ele entra na sala de reunião com a família, ele vira colérico, agressivo, nervoso, brigando. Quando ele sai pra fora, ele vira sanguíneo, carismático, acolhedor e abraça o povo. Não, esse cara é falso. Não, não é. É o temperamento dele que é colérico em afeto e sanguíneo em inclusão. Deu pra entender? Deu pra entender. E tem um outro que eu acompanhei também, ele policial, e ele montou um cursinho preparatório pra polícia, e ele é muito introvertido, ele é caladão na dele, sério, tal. Só que quando ele assume a liderança, ele fala e você fala que isso é outra pessoa. Por quê? Porque ele é melancólico em afeto e inclusão e em controle ele é colérico. Caramba, mano. E quem sabe disso, você olha a pessoa e fala, não, como é que muda? E quem não sabe fala bipolar danado esse cara. Quem não sabe, ou se não, igual eu tô falando, fica diagnosticando os outros, tá achando o outro disso ou daquilo e não tem a menor compreensão. Então hoje no Brasil, eu gostaria que as pessoas amadurecessem, né? E assim, eu até brinco, falo assim, eu gostaria que quando você entrasse no perfil do Instagram da pessoa, em vez de ter lá o signo, que é uma coisa que, o alinhamento dos astros, que tem nada a ver, tivesse lá o seu temperamento pra saber como é que lida com você, né? Mais fácil. Muito mais fácil. Era mais fácil. E tem como, Gozinho, eu tenho 4 na minha frente, certo? Que aí, vamos pôr da internet, vamos pôr na parte ali que você falou. Você trabalha na parte de 5. Tem como você falar as características de cada um deles? Claro, vamos lá. Então, melancólico. São pessoas que já nascem mais introvertidas, voltadas para objetivo e tarefa e menos para pessoas e relacionamento. Então, de todos os temperamentos, esse é o que é mais voltado para a genialidade. Quase todos os gênios eram melancólicos. Por quê? Eram pessoas que conseguiam ficar focados em um objetivo e em uma tarefa sem se distrair com interações sociais. Certo. Então, Thomas Edison, como é que você conseguiu? Eu errei 1000 vezes, fiquei lá tentando. Os outros temperamentos perdem a vontade ou a energia muito rápido. Não desisto desse negócio aqui, não, tô cansado. Então, o artista que gastava horas, meses pintando um quadro, é só melancólico que faz isso. Estudando um único tema, Einstein, Freud, todos melancólicos. Não são de relação pessoal, não gostam de toque, não gostam de abraço, escolhem pouquíssimas pessoas para se relacionar. Eles lidam muito bem com as emoções deles, se eles estiver sozinho numa ilha. Agora, tem mais uma pessoa que tem que lidar com o emocional da outra pessoa, eles já tem conflito. Como que eles recuperam a energia? Eles têm que ter todos os dias, pelo menos meia hora, 1 hora, sozinho, pensando nos problemas. Se eles têm um dia muito agitado, cheio de gente, eles têm a tendência a sofrer um burnout, uma exaustão, surtar ou espanar. Então eles têm que saber que é o único que tem essa necessidade, nenhum outro tem isso. Caramba. Então, às vezes, a mulher é casada com melancólico, o cara tá lá quieto, vou fazer um negócio assim. Cara, o cara não tá quieto. Ele tá solucionando um mundo de coisas na cabeça dele. Ele tá carregando. Se você atrapalhar aquele momento dele, nossa, ele fica furioso. Caramba, mano. Porque é a maneira dele de recuperar a energia. Então, esse é o melancólico. O colérico é o mais polêmico. São pessoas que já nascem mais extrovertidas, voltado para a liderança, muita energia, lida tão bem com tarefa quanto com pessoas. É o mais invejado de todos os temperamentos, por conta disso. Porque ele tem uma habilidade de liderança nata. Se você vê num parquinho uma criança controlando as brincadeiras das outras crianças, é colérico. Já sobe, não tem medo de falar em público, já tem mais destreza. Então ele nasce com isso. Qual que é os desafios do colérico? Por ele nascer assim, é quase que instintivo ele manipular as pessoas. Então a pessoa está com dificuldade, ele já foi, já voltou, e já vai usar a pessoa para seu benefício. Aí o que acontece? Ele aparenta ser um sanguíneo, extrovertido, gostar de gente. Você conversa e vê ele, tá fazendo uma gente. Mas não é. Ele usa a extroversão dele como um mecanismo de defesa para selecionar quem são as pessoas que ele vai usar para alcançar seu objetivo. Caraca. Diferente do sanguíneo. O sanguíneo, ele é extrovertido e ele gosta da relação. Ele tá nem aí com objetivo, com tarefa, com sonho, não. Eu quero estar com gente, sair, fazer festa. Eu quero estar com gente. Sanguíneo não sou, não. O colérico, ele aparenta ser sanguíneo, mas ele não é. Ele não gosta de gente. Ele gosta de alcançar seus objetivos.
E se precisar estar com gente, ele vai estar com gente. Se precisar ser extrovertido, fazer brincadeira. Esses dias eu atendi um empresário muito famoso, né? Muito bem estruturado. E ele falava assim, cara, tem hora que eu me sinto um personagem. Porque eu tô, às vezes, com outros empresários e eu fico fazendo piada e não consigo ser eu mesmo. De tanto que o cara adotou esse comportamento para poder se sobressair nas situações. E é um cara que você olha para esse cara, você não consegue parar de rir. Ele dá palestra, dá treinamento, onde ele vai, todo mundo gosta dele. E tem hora que ele fala, mas tem hora que eu não gosto. Que doideira, né, cara? Esse é o colérico. Aí depois nós temos o sanguíneo, que é o meu perfil, que aí já nasce mais extrovertido, voltado para lidar com gente, mais receptivo, mas muita dificuldade para objetivo, tarefa. Se você me der uma planilha, eu como a planilha. Eu detesto rotina. Eu adoro aprender coisa nova, ir em lugar novo, conhecer gente nova. Então é aquela pessoa que tem um trabalho muito importante para fazer, alguém liga, vamos ali, vamos. Você acha o trabalho. Depois eu fico sem dormir e faço o trabalho. Fica nada, entrega o trabalho sem fazer. Então eu tive que me trabalhar muito para assumir uma disciplina, uma rotina, porque daí você não faz nada na vida. Então, o sanguíneo existem habilidades aprendidas. Então, eu aprendo a habilidade, nunca vai ser natural. Então, se você me colocar para trabalhar, por exemplo, numa loja de atendente todo dia fazendo a mesma coisa, nossa, ou num hotel para ficar lá recepcionando gente, eu vou morrer de tédio. Se você me colocar para ficar na frente de um computador desenvolvendo software todo dia sozinho, na pandemia foi o que mais sofreu, foi o sanguíneo. O melancólico não sentiu nada. Pra mim, não faz nem falta. Se ele tiver a família dele ali, acabou. O colérico ultramente é tranquilo, mas ele sofreu. O sanguíneo foi o que mais sofreu. Ou sofreu ou são aqueles que faziam festa clandestina. Sim. Sim, faz sentido. Aqueles que faziam festa clandestina pode fazer o teste. Esses dias eu fui dar o treinamento de temperamentos numa empresa de streaming, de software, né? A maioria era desenvolvedor de software, TI. Eu falei pro cara, 30 funcionários. Falei pra ele, quer ver que vai da maioria melancólico? Cara, 70% melancólico da empresa. E aí ele colocou happy hour, e sexta-feira ele fazia churrasco com ela, e ninguém ficava. Ninguém queria. Ninguém queria. Não, eu quero ir pra casa, ficar com gente aqui, já com tempo demais já. Então, assim, você entender de perfil, isso vai evitar isso. O cara gastou uma grana montando mesa de ping-pong, fliperama, e não é uma coisa que motivar aquele perfil de funcionário, de colaborador. Na verdade, ele copiou outra empresa, né? Isso, Estados Unidos. Porque como ele foi uma startup, você copia dos Estados Unidos, lá tem. Em alguns lugares funciona. E na dele a maioria era melancólico. Não funcionava. Então esse é o sanguíneo. Tem que trabalhar essas coisas. Você tem o fleumático. O fleumático de todos é o mais equilibrado. São pessoas que já nascem com a expectativa muito equilibrada. Eles conseguem lidar tão bem com extrovertido quanto com introvertido, com gente, com tarefa. Embora eles prefiram muito mais tarefa, rotina e disciplina. São pessoas que funcionam com rotina. É aquela tipo de pessoa que precisa fazer a mesma coisa todo dia. Adora uma rotina. Ele detesta coisa imprevisível, coisa nova. Então, se você coloca uma coisa nova para ele, já vai ter problema com ele. Agora, você coloca aquela coisa que para mim não funciona, que é todo dia repetitivo e chato, ele faz com maestria. Então, um administrador de empresa que fica ali, contador, que trabalha com a mesma coisa todos os dias, tá em casa. Entendi. Tá em casa. E aí, essa pessoa, se você fica mudando ela de rotina, fica mudando ela de função, você vai perder um excelente funcionário, excelente colaborador. E ele tem uma coisa legal que ele é de todos, é o mais diplomata. Ele detesta conflito, detesta briga, conflito. Ele vai sempre tentar apaziguar qualquer tipo de conflito. Ele tem uma habilidade muito boa para ver injustiça, só que ele não tem energia para resolver. Então ele sabe estimular os outros a resolver. Entendi. Ele vê alguma coisa errada, vai lá fulano, você é excelente para resolver esse problema aí. Não é porque ele não quer, realmente a energia dele é muito baixa. Até por isso que o que acontece com eles em relação à amizade? É um perfil de gente que mantém as amizades de infância. Porque fazer amizade nova requer muita energia, você erra com a pessoa, até você conhecer, até a pessoa te conhecer. Então demanda muito tempo. Dá trabalho, né? Então ele mantém as amizades lá da infância do que fazer nova. Minha esposa é fleumática, ela mantém as mesmas amizades lá de trás e tem dificuldade de fazer novas. Cada fase da minha vida, eu faço um novo ciclo de amigos. Eu tô aqui, agora eu tô casado, agora tenho filho, vão mudando as coisas.
Entendi. Esse é o fleumático. Então, Fleumático. ele recupera energia dormindo. Quanto maior for o problema, mais ele dorme. Então, no começo, eu ficava muito nervoso com a minha esposa, porque eu queria resolver o problema ali na hora, e ela virava pro lado e dormia. Você fala, cara, como Não, dorme? Não, é o único que consegue fazer isso. Cheio de problema e... E dorme assim de roncar e babar. Você fala que é até um desrespeito. Entendi. Depois que você entende, você fala, cara, é assim que ela recupera a energia. No outro dia, ela acorda outra, disposta pra solucionar o problema. Caramba. Só que se eu quero na minha hora ali, pô, aí vira uma briga que vai até 3 horas da manhã. Caraca, velho. Massa esse negócio. Esse é o fleumático. Fleumático. Então, e por último, nós temos que foi acrescentado que é o supino. Por que ele foi muito difícil de ser diagnosticado? Porque ele aparenta ser melancólico. Ele é introvertido, tá? Ele lida mais com tarefas e objetivos melhor. Qual que é a principal diferença? O melancólico, ele é introvertido e ele gosta de ser introvertido. O supino, ele é introvertido, mas ele quer ser extrovertido. Então, se você vê um melancólico ali fazendo alguma tarefa, e se você chamar ele para fazer alguma coisa, ele vai ficar bravo, porque você tirou ele do que ele estava fazendo. O supino, ele tá assim, por favor, alguém me chama para fazer alguma atividade. Ele nunca vai iniciar um relacionamento e um contato, mas por dentro, se você iniciar, ele já vai todo feliz. Ele fica ali na dele, faz a Fica dele, na mas dele. Mas tiver se alguém... você chamar, ele vai assim, com a maior felicidade do mundo e vai ser um dos melhores amigos mais fiéis. Caramba, cara. É um dos mais fiéis. Uma pessoa que eu gosto de usar muito como exemplo de supino é a Madre Teresa de Calcutá. Pessoas altamente altruístas que servem os outros. A linguagem de amor dele é serviço. Adora servir os outros para receber o reconhecimento. Tá. Seria o pagamento dele. Então são pessoas que têm que trabalhar isso. Tomar muito cuidado porque quando o supino não tem a identidade dele estabelecido, ele carece muito da aprovação dos outros. Então são pessoas que sofrem muito. São pessoas que são exploradas. O colérico consegue manipular muito fácil. São pessoas que dependem de... Nossa, você foi... É bom, tal coisa. E se ela faz uma coisa pra você, você não fala um obrigado, ixi, aí ela toma como ofensa pessoal. Não, cara, tem pessoa que é desse jeito. É supino. Não, nem falou obrigado comigo. Eu se não, eu nem ligo. Não, também não nem. Então nem... Faz também. O importa é que eu fiz. É isso aí. Entendeu? É isso aí. O supino não. Se você não fala um obrigado, meu amigo, Nossa, ele vira a cara pra você, não conversa com você. conheço tantão de gente agora. Então, e aí o supino, é igual falando, se você trabalhar ele, se torna o cara mais leal, mais parceiro, mais fiel de todos os temperamentos. Que top, cara. Só que se você não trabalha ele, aí é aquela pessoa que tá sempre buscando a autoafirmação dos outros, sempre reclamando, negativa. E aí você não sabe por quê. É porque você não adubou e não irrigou certo. Aí ela não floresceu e aí ela tá na pior versão. Caramba, mano. Que massa. Eu tô de cara aqui. E já entrando aqui nessa parte, qual a diferença entre caráter, temperamento e personalidade? Fantástico. Isso é muito importante esclarecer, tá? Então, temperamento vem quando a gente nasce. Então, cada pessoa nasce com um temperamento. Ele é a nossa parte genética herdada dos nossos pais ou dos nossos avós, né? Nós já nascemos com ela. Pode ser até gêmeos. Você pode ver que um nasce mais extrovertido e um outro introvertido. Então, cada um carrega uma carga genética diferente. Isso já é nato, a gente já nasce. E se concretiza até o 5º ano de idade. Então, assim, são coisas que não mudam ao longo da vida. A pessoa vai nascer com aquele temperamento. Se a família e as pessoas em volta souberem trabalhar isso, por exemplo, um sanguíneo que gosta de social, então se você proporciona para ele se relacionar com outras pessoas, ter um ambiente cheio de gente, ele vai desenvolver uma pessoa saudável. Se não, ele vai desenvolver uma pessoa ruim. Então eu tenho sanguíneos que eu atendo, por exemplo, que os pais não sabem disso, não sabem trabalhar ele para viver no social, ele age com o comportamento correto para receber o reconhecimento das pessoas. Se as pessoas não reconhecem o comportamento dele, ele vai para o comportamento ruim. Faz sentido. Quebra a escola, Caramba, quebra celular, quebra tudo. Então, por isso que é importante os pais saberem. Que eles vão saber o que o filho precisa. E se é gêmeos, às vezes faz a mesma coisa para os dois, um aceita e o outro não. Um se sente amado e o outro não. Porque tem temperamento diferente. Então, conforme a sociedade, os pais e a família trabalham o temperamento, eu desenvolvo um caráter bom.
Se eu não trabalhar, eu vou desenvolver o caráter ruim. Então, o caráter é como eu lido com o temperamento da pessoa quando ela nasce. Certo. Se eu sei as demandas, se eu trabalho elas, se eu consigo desenvolver a parte boa. Então, um colérico, por exemplo. Se você trabalha um colérico quando ele nasce, cara, quase todos os grandes empreendimentos da sociedade que traz um benefício gigantesco são coléricos. São líderes que têm ideias fantásticas, que trazem um benefício muito grande para a sociedade. Mas se eu não trabalho, são pessoas que exploram os outros, passam em cima dos outros, destrói a própria família, filhos, porque não foi trabalhado. Focou só no financeiro, só na ganância, só Caramba, resultado imediato. É violento. Isso é top É demais. violento, é. Então, se eu sei trabalhar, opa, eu tenho um filho colérico, ele nasceu colérico. Então, eu vou canalizar ele para que seja uma pessoa boa. Para que ele consiga canalizar essa energia para o bem da sociedade. E não para alcançar seus objetivos gananciosos. Então você consegue, se você descobre isso, você consegue Já ir moldando. moldar a pessoa. Você já vai moldando para que ele seja a melhor versão. Ele nunca vai virar outro temperamento. Ele vai sempre ser Ele colérico. vai ser aquele ali, mas você consegue moldar ele pro Pra bem ele, ou pro mal. Isso. Aí quando a gente. É que assim, quando eu dou o curso, eu coloco vários perfis lá. Dentro do curso, eu coloco quem é um colérico bem trabalhado? Arnold Schwarzenegger. Por quê? O cara nasceu, o cara era da Áustria, o cara falou assim: você campeão de fisiculturismo. Os caras, você tá louco? Você tá só americano que ganha isso aí, você nunca vai ganhar. Não, vou. O cara foi lá, não só ganhou, se tornou a maior referência no mundo. Até hoje ele é inspiração para um monte de gente que eu conheço pra saúde. Muita gente hoje se espelha nele. Então ele, se ele tiver na melhor versão, ele inspira os outros a serem melhor. Se ele tiver na pior, ele oprime os outros. Entendi. Então ele se tornou fisiculturista, depois ele falou assim, você é governador da Califórnia, virou governador. Depois você é ator de Hollywood, virou ator de Hollywood. Tudo que ele se propôs a fazer, ele conseguiu. É só o colérico que faz isso. Esquece. Se outro temperamento tentar fazer isso, a probabilidade de dar errado é 80%, 90%. Caramba, mano, isso é muito... Cara, isso é muito sério. É mano. muito sério, é muito sério. Por isso que eu tô tentando trabalhar ao máximo para as pessoas entenderem, porque as Sim. pessoas ainda estão num nível muito amador de temperamento. Caramba. Elas não têm noção de nada disso que eu tô te falando. Ela sai taxando o outro, sai falando negócio, não tem nada a ver. E por último, nós temos a personalidade. O que é isso? Se eu tenho um caráter bom, se eu fui bem trabalhado, eu consigo ser autêntico. Então eu consigo ser eu mesmo para as pessoas. Se eu não fui bem trabalhado, eu preciso desenvolver um personagem para esconder um caráter ruim. Entendi. Então, às vezes as pessoas estão vivendo um personagem para esconder um caráter que não foi trabalhado, porque ela sabe que ela não vai ser aceita pelas pessoas. É óbvio que eu não posso falar o que eu penso o tempo inteiro, me expor o tempo inteiro, porque se eu falar o que eu penso o tempo inteiro, eu posso ir pra cadeia, né? Então a gente tem que ter um filtro. Então a personalidade, ela serve para filtrar o que você pensa, o que você acha. Não para criar um outro personagem para esconder um caráter ruim. E tal, ligou pra família. Aconteceu alguma coisa e tal com fulano? Aí falou assim, ontem eu briguei com o pai dele saiu de casa. E aí no outro dia, o menino já refletiu na escola. Isso é um caso. Vou te contar outro. Mais difícil ainda, mais pesado. O que aconteceu? O menino super inteligente tinha conseguido bolsas 100% numa escola particular, de tão inteligente que o menino era. Escola difícil de passar. Só que de repente a escola ligou pros pais e falou assim, aqui, o menino não tá conseguindo prestar atenção na aula. Tá com déficit de atenção. Não tá conseguindo prestar atenção. Tá parado, tá aéreo. Mandaram o menino pra mim. O que aconteceu? Aí eu fui averiguar, o menino, 14 anos, descobriu que o pai tava traindo a mãe e começou a dar indireta pra mãe. Ô mãe, o pai não tá na academia não. O pai tá em outro lugar. Imagina você tendo que falar pra sua mãe que seu pai tá traindo ela. Imagina que pressão psicológica que é um negócio desse. Pesado. Não, você tá doido? Tá doido? Não é Com normal. o filho fazer? Não é normal. E aí ele ficou dando indireta até que a mãe pegou. Tava traindo, o pai saiu de casa. Ficou um mês fora, depois eles conversaram, ele voltou, mas não teve nenhuma conversa com o menino. Fingindo que nada tinha acontecido. Um ambiente ruim, sem nenhuma conversa e seguindo a vida. Cara, o menino chegava na escola e ficava pensando, fiz certo, fiz errado. O que vai acontecer agora? Eles vão voltar? Como é que vai ficar? Será que vai separar por minha causa? E aí, cara, aquilo trouxe uma pressão violenta pro emocional dele. E os pais estavam nem... Aí quando os pais vieram, vocês estão de brincadeira comigo que o problema é o menino. Estão falando sério que o problema é o menino. Não, aí fiz o pai conversar com o menino, fiz o pai pedir desculpa, falar que adulto erra, que eles estão tentando consertar e tal. O menino melhorou. Caramba. Então, quem tá nadando de braçada? A indústria farmacêutica.
E aí nós estamos tendo um monte de professor, 80% dos professores hoje estão formando em especialidade em autismo ou TDAH. Sou especialista, estou tratando, tal. Mentira, não são. Infelizmente, eles estão sendo doutrinados a mandar o menino pro psiquiatra medicar. É isso que está acontecendo. Eu tô com um menino que ele, hoje não tá mais que eu tô atendendo ele, mas ele desde os 4 anos era medicado. Desde os 4. Desde os Tá 4 com anos? 17, vai fazer 18 esse mês. Caramba, velho. O menino sentava assim e falava assim, Thomas, eu me sinto rato de laboratório. O pai, com muita condição financeira, levou nos melhores psiquiatras. Melhores psiquiatras da região. Eu virei pro pai e falei assim, quantos professores de faculdade psiquiatras você levou seu filho? Ele falou, vários. Quando que um concordou com o outro? Nunca. Toda hora eu trocava os remédios. E nunca, hoje o menino não toma nenhum. Tá na melhor fase da vida dele. Caramba. Tive que internar o menino também em clínicas, enfim, pra poder tirar. Porque daí aí tem outro problema, a retirada do medicamento. É o que eu ia falar, tipo, funciona como uma droga? Exatamente igual a droga. Uma E dependência. em muitos casos até pior. Uma vez eu internei uma menina que nunca usou droga nenhuma, zero. Nem bebida alcoólica. Era só medicamento, que o psiquiatra receitava. Internei lá pra tirar, o coordenador da clínica falou assim, Thomas, eu prefiro lidar com o viciado com crack do que com ela. O vício é mais forte. Ela acordava de madrugada e destruturava a casa inteira. Falava assim, as meninas estão pedindo pra sair, ou ela ou a gente. As outras. Caramba, mano. Deu pra entender? É forte, hein? É. Você é doido. E já pra gente finalizar essa parte aqui, a programação de filhos se dá ali até os 7 anos ali em volta. Se eu estiver errado, você me corrige. Uhum. Podemos dizer que todo o temperamento dos seus pais pode ser programado também? Não, mais ou menos. Vamos lá, só pra finalizar essa questão da idade, né? A gente acredita que até os 5, 7 anos você forma ali o caráter Sim. e até os 13 a identidade. Identidade. E aos 21 é quando fecha o córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão. Fechou essa janela, aí eu sou para poder reprogramar a pessoa. Então a fase mais importante ali é até os 13. Então se a mãe puder ficar em casa, puder ficar presente, proporcionar um ambiente saudável nessa faixa etária aí é primordial, tá? Agora, a questão de transferência de temperamento. Não, o que acontece? Cada família tem um código de conduta e uma maneira de viver. Então, é claro que o filho naquele ambiente ele vai absorver alguns comportamentos. Então, eu já atendi um caso de um menino que eu nunca ia... Eu vendo ele, por isso que é tão difícil às vezes você diagnosticar a pessoa só de ver ela um pouco e falar, ela tem tal temperamento. É o que o povo tá fazendo o tempo inteiro, né? Eu converso com você aqui e já falo que você é isso. Eu não sei se é a sua personalidade, não sei se você tá escondendo, se você tá sendo você. Que é um personagem. Por isso que é bom o teste. Então eu vi o menino e nunca imaginei que ele fosse melancólico. Por quê? Ele tava num trabalho que ele dava com gente o tempo inteiro. Não, assim não é não. Quando eu lá, 100% melancólico. E o pai colérico. Então ele foi lá e uma das melhores coisas que me agradece, aprendi a lidar com meu pai. Uma empresa grande, aí era assim, o pai amava ir pra empresa, pai coléricozão mesmo, ele colocava um funcionário pra brigar com o outro pra vender mais. Era uma confusão. E o filho detestava isso, tá nesse ambiente hostil. E o pai amava. Adorava ver o pau torar e tal. E o filho, não, pelo amor de Deus, pra que isso e tal, né? Precisa disso, não. Os dois brigavam. E aí o filho estudou fora, voltou, inteligentíssimo, melancólico inteligentíssimo. E ele falou, pai, eu tô desenvolvendo software, você não precisa nem vir na empresa. Aqui você consegue monitorar isso. Pai, não, tá doido, eu tenho que vir aqui, tem que ver os funcionários, tem que dizer o quê. Então, assim, esse menino melancólico, ele teve habilidades aprendidas. Não é natural, mas ele aprendeu. Então, ele vai ser sempre melancólico. Só que ele aprendeu algumas habilidades que não é natural pra ele. Por conta do pai, da convivência, do trabalho. E aí, quando ele aprendeu isso, ele aprendeu a lidar melhor com o pai dele. Então você vê que, imagina, um colérico, eu tenho um filho melancólico, se passasse, o filho seria colérico também. Sim. Mas o filho é o oposto do pai. Cara, isso aí dá uma guerra dentro de casa. Não, ele até então, ele quase pediu pra sair da empresa umas 3 vezes. Cê é doido. Só que depois que foi trabalhando, isso falando, é a importância da empresa. E hoje quase 80% das empresas no Brasil é familiar. E é um problema, porque o brasileiro não tem maturidade para gerir uma empresa familiar. Eles fazem de maneira amadora. É briga, é discussão. Tem funcionário que fala assim, sua mãe pediu isso, seu pai pediu isso, você pediu isso. Eu faço o quê? Acontece muito isso aqui. É raro, mas acontece muito, né? Não é raro não. Não, o povo brinca, é raro, mas acontece muito. Sim.
Porque aqui acontece muito isso, você vê muito isso. Você entra nas empresas, Familiar. o filho pediu uma coisa, o pai pediu outra, a mãe pediu outra, você fala, cara, e aí agora? Quem que eu agrado? Né? Eu atendo demais. Empresa familiar hoje. E nós não temos essa cultura de gerações, né? Passar a empresa para a próxima geração, treinar a passagem para a próxima geração. E aí vira um peteco, que vira uma mágoa, vira um conflito, principalmente colérico. O que acontece com as famílias coléricas que eu atendo? Olha que loucura. São os mais bem-sucedidos, né? E isso quando não destrói a família, para poder ser bem-sucedido, né? Foca só na empresa. Quando ele ainda mantém a família, ele foi muito ausente na primeira infância dos filhos. E aí os filhos crescem e culpam a empresa. E aí, às vezes, eles trabalham na empresa e não conseguem desempenhar uma função saudável na empresa porque acaba que inconscientemente eles culpam a empresa por ter roubado o tempo do pai, Sim, que era deles. Faz sentido. E aí é um problemão, porque daí o pai cobra produtividade do filho, o filho quer entregar, mas não entrega porque não tratou isso. Tipo uma autossabotagem. Autossabotagem. Tipo não, totalmente Total. E se tratando de medicamentos, parece que isso nas redes sociais virou motivo de status, né? Porque, tipo assim, se falam muito, principalmente em podcast mesmo, a gente vê aí falando, eu tomo um, eu tomo outro. Não, cara, você tem que tomar esse aqui. Então, isso, cara, eu acho que já, tipo assim, já saiu vamos dizer assim, da base mesmo ali, porque antigamente a pessoa ela não queria tomar remédio tarja preta. Hoje em dia, tinha um não. preconceito, É isso, tinha um preconceito. Hoje em dia, não. Hoje em dia é bonito. é bonito. Eu tomo, eu sou assim porque eu tomo. E qual é a sua visão nessa parte? Não, é só você parar e raciocinar. Se os medicamentos estão melhorando, a tecnologia está melhorando, a ciência está melhorando, como é que as pessoas estão ficando mais doentes? Era para ser o contrário. Se os medicamentos estão melhorando, era para as pessoas estarem mais saudáveis. Sim. Mas elas estão mais doentes. Então tem alguma conta que não fecha. E as pessoas estão demorando para entender isso. Remédio, remedia, ele não trata. Por isso que o nome é remédio. Por isso o nome é remédio. E aí a ideia é que, em alguns casos extremos, você tome para aguentar a dor daquele momento e depois você vai buscar uma terapia para tratar. As pessoas só estão tomando e não estão tratando. Aí vai precisar tomar outro, aí vai precisar aumentar a dose e nunca vai tratar. Aí ou ela surta. Infelizmente, é até ruim falar essa questão, porque hoje em dia na internet não pode nem falar, mas muitas pessoas cometendo suicídios fazendo uso. De remédio. Às vezes com os próprios remédios. Sim. Então, assim, nós estamos realmente numa pandemia aí de medicamentosa que a indústria farmacêutica está ganhando muito, porque o tanto de farmácia que está abrindo, não sei como é que está aqui na sua cidade, mas na minha... Não, aqui é uma em cima da outra, É literalmente. É a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. E esses dias eu teve uma influência até grande, e conversando com a outra lá, aí ela falou, ela tava contando lá que tomava os remédios e tudo, aí a outra falou assim, mas por que você não vai fazer uma caminhada? Você vai pra academia? Eu uso isso, eu vou pra academia, chego em casa, zen. Ela falou, não, é muito mais fácil eu ir lá tomar o remédio, eu tomo o remédio, deito, 2 minutinhos, tô tranquilo de novo. Então, tipo, cara, tá esquisito. O que acontece? É muito mais fácil eu também colocar a culpa numa doença. Eu esqueci minha chave, tenho TDAH. Não, o TDAH eu não falei lá em cima porque a gente ia falar isso aqui, mas o TDAH é isso. O TDAH virou status. Não, eu tenho TDAH. E aí é uma desculpa pro meu erro. Não, gente, me desculpa, eu tenho TDAH, eu fiz isso de errado. Não, você fez tudo bem, é normal você fazer, então é normal errar. Não precisa colocar uma justificativa em algo para amenizar o seu erro. Isso é falta de identidade. Quando eu não tenho segurança em quem eu sou, eu preciso arrumar uma justificativa para tampar o meu erro. Contar uma historinha pra você mesmo. Isso, e pros outros, né? E aí, o que acontece? Com isso, de novo, vai adoecendo, não vou tratando, porque se eu não trato aquilo com o problema que ele eu não sei qual ferramenta eu vou usar para tratar. Verdade. E aí, na medicina, infelizmente, eles estão sendo formados muitos para tratar, para medicar e não para tratar. E aí acaba que as pessoas ficam eternamente doentes. Eternamente. Muita gente está morrendo aí. Isso é um assunto muito sério, né? Dá pra gente falar que horas, mas muita gente morrendo e sem conseguir encontrar ajuda. Então, muita gente eu tiro medicamento. Tem uns que eu tenho que internar, processo lento, difícil, porque você vai tirando, ela já tem dependência química.
E ninguém quer mexer nisso, a verdade é essa, vou ser sincero, ninguém quer mexer, tem essa dor de Tá cabeça. dando certo. Dá Deixa muita dor quieto. de cabeça. E também a responsabilidade. O psiquiatra, ele tá resguardado. Não, eu tô medicando, não tá funcionando, mas se a pessoa morrer também é culpa dela. Eu já mediquei. Agora, se eu começar a tirar e dar algum problema, não é responsabilidade sua. Sim. Então ninguém quer mexer. E aí tá todo mundo doente. E aí a falta aí é isso, é de estudar, de ir atrás, de a gente entender que a nossa sociedade tá doente, que você tá seguindo um fluxo. E tá todo mundo mesmo. O negócio falou, virou um status Não, quo. virou. Você vai qualquer Instagram que você abre, o povo tá lá, TDAH. Hoje em dia tá diferente você. Você toma algum remédio? Não. Mas nenhum Rivotril? Você nunca tomou? Não, nunca tomei não. Você é o diferente. Entende? Tá o normal o povo tomar. E a pessoa tá doente pra caramba, problema no casamento, problema com o filho. Teve até uma pesquisa recente falando sobre o autismo, que muitos dos autistas é porque a mãe estava com depressão e tomou antidepressivo durante a gravidez. Nossa, eu não sabia não. Entendeu? E aí não é falado e as pessoas estão nascendo esse tanto de autista e tá virando uma confusão. Por quê? As pessoas estão depressivas. Cara, isso é o que eu falei aqui, isso virou status, É. virou status. E já, vamos pôr assim, a base aqui, ó, vamos dar uma viravolta. Sempre a gente pergunta para psicólogo que vem aqui sobre a fé. Qual a sua visão sobre a fé? Então, nós somos um ser tricotômico, né? Tripartido, corpo, alma e espírito. Corpo é aquilo que nós temos, nós alimentamos, fazemos atividade física, esse é o nosso corpo. Alma é onde ficam nossas emoções, nosso emocional. Então, na alma é onde reside seu consciente, seu inconsciente. E o espiritual é onde reside o seu espírito. Então, são três coisas completamente diferentes. Eu lido com elas de maneira diferente. Agora, é uma questão cultural a forma de trabalhar isso. Então, durante muito tempo, igual eu falei no começo, foi separado. Não, vou tratar só sua alma separado dos outros dois. Só que hoje, qualquer psiquiatra que você vai, fala assim, você faz atividade física? Porque isso afeta a sua alma, afeta suas emoções. Se você estiver fazendo atividade física, a probabilidade de você ter uma qualidade de vida é alta. Hoje, até a questão de oração, tem médicos falando, né, que pessoas que oram se cura mais rápido. Já está comprovado o benefício da oração. E eles teve um médico aí que está rodando, ele falou que era totalmente cético, mas que fizeram uma ressonância durante a oração, e ele viu lá os benefícios, ele acompanhou, e ele ficou impressionado. Então, hoje já é comprovado. Só que tem se trabalhado muito pouco no Brasil a alma e o espírito dentro do consultório, dentro das terapias, né? E isso tem trazido uma perda para quem é. Então, acho que tem que respeitar todo mundo, cada um vai ter a sua caminhada, a sua escolha, não pode ter nenhuma imposição, mas na hora que a pessoa quer tratar, eu quero escolher alguém que entenda o meu mundo, que entenda aquilo que eu vivo, não alguém que vive outra coisa completamente contrária. O povo hoje está cansado de teoria. A internet está cheio de teoria. Tô falando sério. E é de todo psicólogo, psiquiatra. Então, esses dias eu tava vindo no carro falando com um amigo meu, com o Cadu, que tem uma psicóloga conhecida e tal, e ela tá dando cursos de como começar e manter um relacionamento do zero. E ela nunca manteve nenhum relacionamento. Como é que ela vai ensinar? E vende muito, porque a propaganda dela é muito boa. O pitch dela é bom. O pitch dela é bom. Então hoje nós estamos nessa era da superficialidade. Nós vimos um outro coach falando assim, o povo perguntando, como é que você consegue fazer tanta live, tanta palestra e não repetir? Aí ele falou assim, não, é porque eu aprendi que quem é generalista controla os outros. E assim, por que controla hoje? Não vai controlar daqui pra frente, mas hoje controla porque a internet fez um boom muito rápido, muito cedo. Então não deu tempo dos especialistas irem pra internet, depois que eles foram. Sim. Então quem falou primeiro aparentou ser especialista. Saiu na frente. Saiu, mas aí já veio outros especialistas confrontando, desmentindo. Só que não é todo mundo que vê. Então você só fica com aquilo que aquele falou. E aí isso é um problema muito sério. Porque são pessoas que às vezes não praticou, não viu, outro ouve e vai praticar sem contextualizar. Por isso que eu tô falando muito para as pessoas, contextualiza. Traga para sua realidade, para o seu contexto e vê se aquilo é aplicável. Mas não, eu quero ganhar dinheiro, aquele cara fez aquilo, deu certo, eu vou fazer. Aí o cara faz 1 ano e dá errado. Aí o cara se frustra, fica depressivo, toma medicamento.
Por quê? Porque o cara não trilhou o caminho saudável, que é, vou me trabalhar, fazer uma terapia, saber meu perfil. E aí eu vou escolhendo o caminho que se adequa com o meu perfil. E não sair igual um doido, né? Um boi selvagem aí, querendo fazer qualquer coisa que ele viu que outra pessoa fez. Sim, na verdade, aí, ó, às vezes a pessoa nem doente ela é. Não. Ela tenta fazer, se frustra, se põe a culpa, acha que ela não dá Incapaz. conta, incapaz, ela vai ali, entra ali na ansiedade, depressão, tu começa a tomar remédio, fica doente. Mas aí se você me perguntar, cara, no Brasil, infelizmente, a cultura, Ney, ela é muito ruim em relação a isso, né? Por conta da questão cultural mesmo de formação do país, dessa Estado laico, né? De não impor nenhuma religião. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, não é que ela não impõe, ela exclui algumas coisas. E não deveria. Se é laico, eu deveria também me permitir utilizar da terapia cristã para quem quer. E não, você não tem isso na faculdade, você não tem essa opção no Brasil, então você tem que buscar fora. Quando Freud estava desenvolvendo a psicanálise, pra você ter ideia, tem um livro que chama Cartas de Freud e Pfister. Pfister era um pastor da Alemanha que estava usando a psicanálise dentro da igreja. E eles trocaram quase 20 anos de carta. Eles compilaram essa carta e fizeram o livro. Não. É fantástico. Aí você lê como é que era a época, como é que ele vivia, porque não tinha WhatsApp, então o povo era carta. Sim. Então é fantástico você ler as trocas de carta. Só que no livro, Freud, como ateu, ele falava assim, não, religião adoece as pessoas, coloca prisão, culpa e tal. E Pfister, não, aqui você tá doido, liberta, a pessoa tá mais saudável. Eles nunca chegaram no consenso, mas sempre se respeitaram muito. E você vê a conversa, fala, gente, muito mais maturidade de divergir do que hoje. Não leva pro pessoal. Sim. Eles se respeitando até o final. E amigos, muito amigos. Mas a questão ali é que os dois achavam que estavam falando da mesma coisa, mas estavam falando de coisas diferentes. Por quê? A religião de seita, de alguns líderes que controlam as pessoas adoece muito. Já vi adoecer, eu atendo muita gente doente na igreja por conta de líderes doentes. Por isso tem que contextualizar. Então Freud estava falando assim, não, eu atendo muita gente aqui doente. E às vezes o Pfister estava vivendo uma realidade que eram os líderes mais saudáveis, que ajudavam muita gente. Eram realidades diferentes. Depois você tem C.S. Lewis, não sei se já leu, ele foi um dos maiores escritores, ele era professor de literatura de Oxford e Cambridge. Um cara fantástico. E ele, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo que ele reserva para falar sobre psicanálise. Muito bom, que ele fala, olha, o que a psicanálise faz, ela trata o trauma das pessoas. Então você nasceu, seu pai fez alguma coisa que te gerou um trauma e você não consegue hoje ser uma pessoa normal, ele faz você voltar para o seu normal, para você tomar decisões mais claras, mais coerentes. Mas quem diz que seu normal é saudável? Aí ele vem falar, né? Quem diz que seu normal é saudável? Aí ele fala que só o evangelho é capaz de mudar o homem natural para um homem melhor. Deu pra entender? Deu. Então o C.S. Lewis já trabalhava com isso lá atrás. Então isso já é uma discussão desde antes da psicologia. A psicanálise vem antes da psicologia. Então isso sempre foi uma pauta. E aí hoje no Brasil a gente vem essa demanda gigantesca e pouco suprida. De pessoas cristãs e outros psicólogos que não entendem, ficando pior. Sim, e até mesmo como, assim, com atrito no conhecimento. Sim. E se falando de fé, a gente fala de família, né? Como vocês, psicólogo, vocês vê a família? A família é a base da sociedade. Todo o resto deriva da família. Então, se eu venho de uma família saudável, aprendi a lidar com meus irmãos, dividir, respeitar a liderança, eu vou para a empresa, eu sei fazer isso. Eu sei trabalhar em equipe, eu sei respeitar a liderança. Se em casa meus pais não souberam trabalhar isso, eu não vou saber trabalhar na sociedade. Tem pai que eu atendo e fala assim, quando você morrer, você está deixando 3 bombas relógio para a sociedade. Pessoas impacientes, intolerantes, incapazes de lidar com o social, e a responsabilidade é dos pais. Quem formou foi vocês. Caramba. Aí ele falou, então eu nasci pra ser pai. Eu falei, mas você já tem 3 filhos, mais velho já tá com 22. Agora não. Agora você tem que dar um jeito de virar um pai, né? Não tem como voltar atrás mais não. Então a destruição da família, do referencial saudável, tem adoecido a sociedade. Então a família é a sociedade em pequeno porte. A sociedade são muitas famílias unidas.
Se eu tenho pessoas e famílias saudáveis, eu tenho uma sociedade saudável. Se eu tenho famílias doentes, eu tenho uma sociedade doente. É um organismo. É um organismo. Então, as famílias são as células. E aí, hoje, nós estamos com muita dificuldade. Muita dificuldade, por quê? A incapacidade de lidar com a dor. Então, antigamente tinha 10 filhos, então às vezes os pais não davam atenção, não era muito presente, não que era o ideal, mas querendo ou não, ainda assim eles conseguiram constituir filhos mais saudáveis do que a geração de hoje. Muito mais. Muito mais. Por quê? Porque eles prezavam por valores e princípios, eles não separavam por qualquer coisa, eles aguentavam a fase de desafio, de difícil, para depois alcançar uma fase melhor. A de hoje não tá aturando nada. Já casa falando assim, qualquer coisa eu separo. E aí eles, por conta disso, eles perdem por viver as melhores experiências da vida, que só são vividas quando eu passo a tempestade. Tem um filme que chamou Despertar da Paixão, com o Edward Norton. O filme, a mulher casa pra sair de casa com o médico, e o cara leva ele pra uma aldeia remota, ela não gosta dele, traiu ele e tal, mas aí por ficar lá e ter convivência, com o tempo ela começou a olhar ele diferente. Não, ele ajuda as pessoas e tal, e ali desperta a paixão que ela vive o melhor momento, que ele adoece e ela fica doida porque ele adoeceu. Então eles passaram por um momento difícil e viveram algo extraordinário. A de hoje não está esperando passar pelos momentos difíceis e não estão vivendo nada extraordinário. Primeira tempestade já... Abandona, não tem história, não tem raiz profunda, porque não supera a adversidade, a dor. E nós estamos vivendo nessa sociedade que qualquer dor tem que tomar um remédio, não dá para aguentar, muito infantil. Então isso é culpa desses pais. Às vezes está tendo 1, 2 filhos, meu filho, não sei o que, faz o mundo girar em torno da necessidade dele. Isso é narcisismo. Sim. Ele nasce e cresce achando que o mundo também é para servir ele. E isso é comprovado, tá? Os pais antigamente, quando criavam os filhos às vezes mais agressivo, e eles erraram, mesmo assim, esses filhos, quando cresceram, olharam para trás e falaram assim, puxa vida, talvez se meus pais tivessem feito isso, eu estaria na cadeia, seria bandido. Eu consegui entender o porquê que eles fizeram, mesmo eles tendo errado. Os de hoje, que faz tudo por eles geram essa consciência de que é obrigação dos meus pais fazer por mim. Eles me tiveram. Sim, eu não pedi para nascer. Eu pedi para nascer. E aí eu transfiro isso para a sociedade. A sociedade também tem que me servir. Então esses pais estão criando filhos narcisistas. E aí é difícil você viver e conviver com a pessoa narcisista. Caramba, velho. Você falou tudo aí que realmente acontece. Olha, estamos chegando aqui ao fim do AcionaCast e sempre a gente pergunta aqui o seguinte, sempre a gente deixa pergunta um conselho, certo? Um recado ou um sonho. No seu caso, a gente deixou aqui para um conselho e um recado. Uhum. Qual o conselho que você daria para a sociedade em geral? Um conselho, né? Foquem nas famílias, né? A gente falou aqui que as famílias são as células de um grande organismo. Quanto mais saudável a família for, mais a sociedade vai ser. Quantos anos você estudou para exercer um ofício? Para ser um advogado, para ser um empresário, para ser um médico? E quanto tempo você estudou para ser pai? Para ser esposo? Para ser mãe? Para ser mulher, esposa? Então, às vezes a gente não estuda nada, faz tudo da cabeça. E a probabilidade de dar errado é altíssima. Então, busque ferramentas, busque trabalhar o seu individual, fazer terapia. A gente fala que o sucesso na vida é quando eu recebo um tanto de trauma e dou um pouquinho a menos para meus filhos. E aí você vai melhorando. O que está acontecendo agora é o inverso. Às vezes eu estou aumentando o trauma para os meus filhos. E aí eu estou deixando pessoas doentes aí para a sociedade. Então, uma dica. Invista em construir um emocional estável na sua família, no ambiente. Não coloque a sua dor momentânea acima da construção de princípios, valores e propósitos daquela família. A dor ela vai passar, mas o que você construiu enquanto estava enfrentando a dor vai ficar na vida dos seus filhos. Então, foque no futuro, no que você vai deixar de legado e menos em herança. Cara, belas palavras. E, para finalizar, um recado que você possa dar para a sociedade. Você deu um conselho. Uhum. Né? Conselho, como diz o outro, se fosse bom, era vendido. Uhum. Né? Não tem esse ditado? Sim. E um recado.
Como eu estou trabalhando mais nessa questão espiritual, voltado para a psicologia, né, que a gente tem muito nos Estados Unidos, eu vejo que o Brasil é uma nação cristã. Então, o recado que eu quero dizer é que uma espiritualidade saudável gera um emocional saudável. Elas estão conectadas uma coisa com a outra. Então, invista também nisso, né? O recado que eu falo é: gaste tempo. Estude, leia, conviva com amigos, fortalecendo a gente chama em psicanálise metafísica, que vai além do físico, né? E se você investir nisso, a probabilidade de você ter uma qualidade de vida e um estilo de vida saudável é muito grande. Show. Thomas, quero te agradecer. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, cara, você tá aqui. Cara, olha, foi impressionante o papo. Eu mesmo já tinha falado antes, preparado a galera antes. Falei, cara, a gente vai estar com um psicólogo aqui diferente do que a gente tem costume e tá acostumado por aqui. Mas isso aqui, ó, tocou muita gente, com certeza. Então, muito obrigado por toda a equipe do AcionaCast. Estamos abertos para você. Qualquer hora que você quiser voltar, quiser falar, não, cara, eu preciso de um espaço. Estamos abertos aí para você. E deixo agora o microfone aberto para você aí, para você fazer as suas considerações, falar o que você, às vezes, eu não te perguntei aqui. Legal. Então, pessoal, o que eu quero deixar vou deixar o Instagram aí para vocês seguirem, né? Vai deixar aí marcado em algum lugar, thomas.ie. E assim, se você gosta de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, essa ligação de espiritualidade com a psicologia, com a psicoterapia, segue a gente, que a gente está aí para contribuir, né? Eu falo que quando as pessoas vão no consultório, eu gosto de criar antivírus para a sociedade, né? Pessoas que estão saudáveis, bem, sem tomar medicamento, né? A não ser que seja muito necessário, ensinando para as outras pessoas que tem como você viver a vida sem estar doente, sem precisar estar tomando medicamento. Então tem como. Não é fácil, mas tem. Requer muita disciplina, estudo, trabalho, para que você desenvolva um estilo de vida equilibrado, para que você consiga extrair felicidade da sua vida, sem precisar usar subterfúgios, bebida, droga, medicamento. Então, assim, o que eu quero dar de conselho é isso. Invista, porque a vida é uma só. Se você não conseguir desempenhar uma vida saudável, você não vai ter outra oportunidade. Show de bola. E com essas belas palavras aí do Thomas, cara, olha só, para você que tá aí em casa, você não piscou um pouquinho, e muita coisa que falou aqui doeu. Doeu porque é verdade e doeu porque você descobriu qual temperamento é o seu. E o melhor, você descobriu qual temperamento é do seu esposo ou da sua esposa, dos seus filhos. E agora sim, agora eu acredito que você vai pensar totalmente diferente. E para você que aí tá aí mergulhada na parte dos remédios, também você descobriu coisas importantes sobre isso. E muitas vezes você acha que você não é capaz e você realmente é capaz. E, cara, uma história muito, muito, muito bacana, certo? Mas aqui você descobriu muitas coisas. Comenta aqui embaixo do vídeo, segue o Thomas e, olha, assunto igual esse aqui a gente quer trazer mais, viu, Thomas? É legal. Porque é um assunto, assim, que tá no DNA do AcionaCast, porque a gente quer ajudar novos empreendedores, a gente quer ajudar empresários, a gente quer ajudar a sociedade em geral. E muitas vezes a gente trazer pessoas, especialistas como você aqui, o que você fez aqui, cara, isso aqui vai tirar muita gente de remédio, porque ela vai descobrir que ela não precisa. Ela vai entender o filho, o esposo, a esposa, igual eu falei aqui. E a pessoa, ela não ia saber isso aqui se ela não procurasse um curso, alguma coisa assim. E nem, vamos por assim, nem todo mundo quer fazer um curso. Né? E a outra tem aquele preconceito. Não, curso de autoajuda? Pra quê? Eu não preciso, né? Mas ela assistiu um corte, ela assistiu essa entrevista e a gente conseguiu tocar ela. Show de bola. Então, cara, muito obrigado. E você aí do outro lado, te espero na próxima entrevista.